Entre todos os 7 continentes do planeta, nenhum é mais envolto em mistério do que a Antártica. Este é o continente mais meridional e menos habitável da Terra, o que é compreensível. No entanto, ao contrário do que muitos podem pensar, a Antártica já foi bastante explorada anteriormente. Então, por que ainda sabemos tão pouco sobre este continente? E se eu lhe dissesse que a verdade sobre a Antártica está sendo deliberadamente escondida do público pelos governos? O último membro sobrevivente da equipe da expedição do almirante Byrd, que investigou a região, revelou os segredos que a Antártica esconde. Esta revelação vai surpreender você. Então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Ao longo da história, o mundo tem discordado e disputado muitos territórios, mas quando se trata do continente da Antártica, o mundo parece sempre concordar. Isso se deve em parte ao Tratado da Antártica. Este tratado foi assinado por 7 países em 1º de dezembro de 1959, por 12 países cujos cientistas estavam ativos na Antártica entre 1957 e 1958. O tratado foi implementado 2 anos depois, em 1961, concedendo alguns direitos exclusivos de exploração do continente a esses grupos de países. Este tratado concede direitos de expedições científicas e outras explorações a esses países. Ele proporciona liberdade enquanto proíbe quaisquer novas reivindicações ou ampliação de reivindicações existentes de territórios na Antártica por qualquer país. De acordo com as disposições do Tratado da Antártica, não é qualquer um que pode visitar o continente. Esta vasta camada de gelo é uma zona proibida para voos e está fora dos limites para todos, sem uma permissão. Mas o que esses países estão fazendo na Antártica sempre foi envolto em estranha secrécia política. Embora o número total de partes do tratado agora seja 57, suas atividades na Antártica ainda são muito clandestinas e tratadas como confidenciais. Alguns acreditam que o nível de segredo com que os governos desses países tratam suas atividades no continente tem algo a ver com uma missão secreta de Hitler no continente e uma antiga exploração pelo oficial naval americano Almirante Byrd. Quem foi o Almirante Byrd? O Almirante Richard Evelyn Byrd foi um homem militar altamente condecorado no início dos anos 1900. Ele se juntou à Marinha dos Estados Unidos após se formar na Academia Naval em 1912, onde aprendeu a pilotar aviões na Estação Aérea Naval dos Americanos em Pensacola, Flórida, e serviu na Marinha com distinção até o fim da Primeira Guerra Mundial. Ao longo de sua carreira, Byrd teve uma longa lista de conquistas. Após a Primeira Guerra Mundial, ele ajudou a Marinha dos Estados Unidos a realizar seu primeiro voo transatlântico de avião em 1919, desenvolvendo métodos e equipamentos de navegação para barcos voadores NC. Mas nenhuma de suas conquistas o tornou tão famoso e reverenciado quanto suas explorações nas regiões polares, especialmente sua expedição à Antártica. A carreira de exploração polar do Almirante Byrd. A carreira de exploração polar do Almirante Byrd começou em 1924, quando ele comandou um pequeno destacamento de aviação naval, com a expedição ártica do comandante Donald Macmillan à Groenlândia Ocidental. Esta experiência de voar sobre o gelo marinho e geleiras despertou uma nova obsessão em Byrd, e ele decidiu que voaria até o Polo Norte e o Polo Sul. Em 9 de maio de 1926, o Almirante Byrd e Floyd Bennett fizeram o primeiro voo de avião sobre o Polo Norte. Eles voaram de Kings Bay, Spitsbergen, na Noruega, até o Polo Norte e de volta. No entanto, muitas pessoas desde então duvidaram se Byrd e Bennett realmente completaram o voo de 16 horas sobre 4.211 quilômetros, pelo qual foram premiados com a Medalha de Honra do Congresso dos Estados Unidos e aclamados como heróis nacionais. Esta não foi a última vez que uma das conquistas de Byrd seria recebida com ceticismo. As expedições polares do Almirante Byrd. Byrd também treinou o veterano piloto da Segunda Guerra Mundial Charles A. Lindbergh, antes de ele realizar seu voo solo transatlântico em maio de 1927.
Este voo também inspirou o próprio Byrd a tentar voar através do Atlântico de oeste para leste. E em junho de 1927, ele fez o voo em 42 horas, pousando de forma forçada em mau tempo em Vers-sur-Mer, na costa da Bretanha, França. Com um gabinete de medalhas já cheio, Byrd recebeu mais uma medalha, desta vez da Legião de Honra Francesa como comandante honorário da Legião por fazer um voo bem-sucedido. Foi então que Byrd decidiu embarcar naquela que mais tarde se tornaria a missão mais importante de sua carreira. Ele anunciou seu desejo de explorar a região desconhecida coberta de gelo da Antártica. Byrd era tão famoso em 1929 que bilionários como Edsel Ford e John Rockefeller Jr. e o público americano ofereceram apoio financeiro de cerca de $400 mil para a missão. As primeiras expedições de Byrd à Antártica. Antes de Byrd explorar a plataforma continental antártica, havia pouca exploração do território. Na época, a expedição de Byrd foi a exploração mais conhecida, bem documentada e melhor equipada da área. Byrd navegou para o sul em outubro de 1928 e desembarcou na plataforma de gelo de Ross, onde construiu uma base de suprimentos que ele chamou de Pequena América. Dessa base, Byrd e sua equipe fizeram voos sobre o continente, sobre uma série de altas montanhas que ele nomeou de Montanhas Rockefeller, em homenagem a um dos patrocinadores da expedição. Ele também nomeou a terra ao redor das montanhas de terra de Marie Byrd, em homenagem à sua esposa. Da base Pequena América, Byrd e uma equipe de 3 pessoas fizeram um voo de 19 horas até o Polo Sul, e de volta, uma realização que lhe rendeu uma promoção a contra-almirante. Esta expedição durou entre 1928 e 1930. Apenas 3 anos depois, Byrd montou outra equipe e embarcou em uma segunda expedição à Antártica. Esta expedição mal-sucedida durou entre 1933 e 1935. Durante a expedição, Byrd explorou mais a fundo a terra de Marie Byrd para observações científicas e passou 5 meses, entre março e agosto de 1934, na base avançada de Bollen, enterrada sob a plataforma de gelo, suportando temperaturas entre -50 e -60 graus Celsius. Quando Byrd foi finalmente resgatado, estava em péssimas condições de saúde e havia sofrido de congelamento e envenenamento por monóxido de carbono. Apesar de ter sofrido essa sorte adversa, Byrd ainda tentou uma terceira expedição no continente em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Byrd comandou o Serviço Antártico dos Estados Unidos e liderou uma terceira expedição ao presidente Franklin Roosevelt. Esta foi a primeira das expedições de Byrd financiadas e patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos. E acredita-se que foi quando as atividades clandestinas no continente começaram. Nesta expedição, Byrd explorou mais a fundo o continente do que nunca, chegando até reduzindo significativamente a massa de território inexplorado no continente. Operação High Jump e outras expedições. A exploração mais famosa e controversa do almirante Byrd veio após a Segunda Guerra Mundial, quando ele foi encarregado da Operação High Jump em 1947 e 48. A expedição patrocinada pela Marinha dos Estados Unidos foi, na época, a expedição mais ambiciosa do continente já registrada. A expedição envolveu 4.700 homens, 13 navios e 25 aviões. Nesta expedição, a equipe de Byrd mapeou e fotografou cerca de 1.390.000 km². Embora todas essas explorações fossem impressionantes e fornecessem informações anteriormente desconhecidas sobre a Antártica e fizessem várias descobertas científicas, foi a Operação High Jump que fez de Byrd uma figura controversa até hoje. Controvérsias em torno da Operação High Jump. Muitos acreditam que o governo e a Marinha não divulgaram todos os detalhes da expedição e que houve encontros que Byrd fez durante a expedição que podem mudar nossa visão da história e moldar nosso futuro tecnológico para sempre. Então, qual é esse grande segredo que o governo não quer que a população saiba sobre a Operação High Jump? Alguns estudiosos acreditam que o almirante Byrd pode ter encontrado nazistas na Antártica durante a Operação High Jump, e o que eles supostamente aprenderam com esses nazistas vai te chocar. Em 1938, quando o mundo estava à beira de outra grande guerra, a competição global se estendeu ao continente da Antártica. Embora a região não tenha visto combate real, Hitler e os nazistas precisavam de óleo de baleia para seus navios e aeronaves,
Então organizaram a terceira expedição antártica alemã de 1938 para transportar óleo de baleia e também construir uma base naval alemã na Antártica. A expedição altamente secreta consistiu de 33 membros e partiu no Schwabenland, nomeado após a província alemã de Nova Suábia, em 29 de janeiro de 1939. O navio chegou à costa da Rainha Maud, uma área que já havia sido reivindicada pela Noruega como terra da Rainha Maud. Tecnologias avançadas e conspirações. Houve especulações sobre o quão avançada era a tecnologia alemã durante a Segunda Guerra Mundial, quando Audi e BMW fabricavam motores de aviões e automóveis para os nazistas. E as controvérsias e conspirações que surgiram alegavam que algumas dessas tecnologias eram avançadas demais para a tecnologia humana daquela época e devem ter sido entregues aos nazistas por seres extraterrestres que encontraram na Antártica. Vários pesquisadores alternativos e autores acreditam há mais de 75 anos que uma base alemã foi construída na Antártica, quando Hitler estava procurando todos os meios possíveis para vencer a guerra que se aproximava. Hitler supostamente buscava armas alternativas e não convencionais de destruição em massa para ajudar em seus esforços de guerra e até se envolveu no ocultismo. Uma história até afirma que Hitler enviou tropas para encontrar a Arca da Aliança Bíblica na tentativa de usar seus poderes espirituais para lutar contra os aliados. Operação High Jump e a busca por bases nazistas. Então, em sua incessante busca por armas de destruição em massa que acelerassem sua vitória contra os aliados, Hitler ouviu falar de uma raça mística conhecida como arianos, de quem ele pretendia obter tecnologia avançada de outro mundo. Supostamente, os britânicos espionaram essa base por anos e tentaram sem sucesso sabotá-la através de um ataque da SAS em 1945. As conspirações também alegam que a verdadeira razão pela qual o almirante Byrd foi enviado na Operação High Jump, após quase morrer em sua última expedição à Antártica, foi encontrar e atacar a base nazista. Na manhã de 10 de julho de 1945, um submarino alemão U-530 chegou à base naval argentina em Mar del Plata, perto de Buenos Aires. Esta chegada levou à disseminação de rumores de que entre os passageiros do submarino estavam Adolf Hitler, Eva Braun, Martin Bormann e outros membros de seu gabinete. Esses teóricos da conspiração acreditam que o submarino desembarcou na costa da Antártica antes de chegar a Mar del Plata. Conspirações e revelações. Uma semana depois, um exilado húngaro na Argentina, Ladislas Szabo, escreveu um artigo detalhado publicado em um jornal local sobre como Hitler e seu grupo supostamente escaparam da Alemanha. A história rapidamente se espalhou mundialmente, e diferentes variações dela apareceram em outros jornais em outros países. Em 17 de agosto, outro submarino, o U-977, também chegou a Mar del Plata, alimentando ainda mais especulações, incluindo uma que diz que os americanos que embarcaram na Operação High Jump encontraram a base 2011 e foram mantidos à distância pelos alemães com suas armas sofisticadas obtidas da base ariana. A base 2011 foi supostamente destruída por bombas nucleares em 1958. Na época dessa destruição, a base é frequentemente descrita como sendo habitada por centenas ou até milhares de pessoas e defendida por uma gama de armamentos sofisticados, incluindo discos voadores. Claro, todas as histórias afirmam que houve supressão de fatos e evidências pelos governos britânico e americano, e é por isso que não há evidências substanciais para apoiar as alegações. O Diário do Almirante Byrd. Por quase um século, nenhuma dessas especulações veio com qualquer evidência substancial, até que um sobrevivente muito valioso da expedição Operação High Jump do Almirante Byrd ressurgiu e forneceu alguns detalhes previamente desconhecidos sobre a expedição. O Diário do Almirante Byrd continha relatos de suas expedições anteriores à Groenlândia e seu voo através do Atlântico em 1927. Byrd também escreveu seus cálculos de navegação nas folhas deste diário, e algumas fotografias desses eventos cruciais são apresentadas no livro também. Mas por que este diário não foi encontrado por tantos anos? Acredita-se que o governo manteve este diário escondido, porque continha informações secretas que o governo não queria que as massas soubessem. Ele continha conhecimento esotérico sobre a Operação High Jump, que foi classificado e destinado apenas para pessoal militar e governamental. No inverno de 1947,
O almirante Byrd estava transmitindo seu voo pela Antártica através de um transmissor de rádio para milhões de americanos em casa. Mas algo estranho aconteceu durante a transmissão. Por cerca de 3 horas, Byrd perdeu a conexão com as pessoas e ninguém pôde ouvi-lo mais. Depois dessas 3 horas, Byrd voltou ao ar como se nada tivesse acontecido. A notável experiência do almirante Byrd. Há um mistério sobre o que aconteceu durante essas 3 horas até que o diário apareceu. No diário, ele afirmou ter visto uma terra previamente desconhecida com florestas e até animais pré-históricos. Ainda mais incrível, ele encontrou discos voadores de uma civilização tecnologicamente avançada, escondida nas profundezas da Terra Oca. Essa noção foi alimentada pelo relato no diário que dizia que uma voz havia saído pelo rádio no avião de Byrd e pediu para ajudá-lo a pousar o avião. A voz tinha um sotaque nórdico, segundo o relato. O relato foi além, afirmando que, após o pouso do avião, Byrd e sua equipe foram abordados por um grupo de seres estranhos que se apresentaram como os arianos, os mesmos seres que Hitler supostamente procurava na Antártica. A teoria da Terra Oca. Segundo este relato, Byrd e sua equipe foram levados para uma cidade de cristal sob a crosta continental. Esta é uma descoberta importante porque, se isso realmente aconteceu, resolveria o antigo mistério da teoria da Terra Oca. Não só isso, mas também provaria a existência dos arianos, um grupo de seres extraterrestres que vivem e administram uma civilização próspera na Terra Oca e que encontraram os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, como acreditam os teóricos da conspiração. A teoria da Terra Oca, assim como existe um grupo conhecido como terraplanistas, que acreditam que a Terra é plana, existe outro grupo conhecido como terristas ocos, que acreditam que a Terra é inteiramente oca ou contém um espaço interior em sua crosta. O cientista Edmund Halley propôs isso no final do século XVII. A teoria é controversa, pois tem dividido cientistas por séculos. Ela foi refutada por cientistas como Pierre Bouguer, em 1740, e Charles Hutton em seu experimento Schiehallion, por volta de 1774, mas também foi defendida por outros cientistas como John Cleves Simms Jr. no século XIX, que dedicou sua carreira e vida a convencer o mundo sobre esta teoria. Críticas ao diário de Byrd. Infelizmente, a única prova conhecida da teoria da Terra Oca e, consequentemente, da existência dos arianos, está nas páginas do suposto diário secreto do almirante Byrd, que foi desmentido por vários estudiosos por falta de evidências e também por ser bastante inconsistente. A primeira crítica ao diário é que ele está datado de 1925, antes da Operação High Jump acontecer em 1947. Outra crítica ao diário é que Byrd era um oficial naval e um contra-almirante. Ele nunca esteve no exército e, portanto, não poderia ser um coronel, como o diário afirma. Cientistas também refutaram a teoria da Terra Oca, afirmando que as leis da gravidade não permitiriam a existência de um vazio no centro da Terra. O texto em um post diz: "É por isso que ninguém tem permissão para visitar a Antártica, e porque todos os governos do mundo assinaram um tratado juntos para conspirar e esconder a verdade da população em massa." Abaixo você vê fotos perdidas altamente secretas da expedição antártica do almirante Byrd. Traços de uma civilização avançada perdida podem ser vistos nas fotografias. Um dos detratores mais vocais da existência deste diário é um dos primeiros associados de Byrd, Bernd Bauchan, que afirmou após a morte de Byrd que o voo ao Polo Norte foi uma farsa. Ele declarou que o voo de Byrd não chegou ao Polo Norte, mas parou a poucos quilômetros do Polo Norte e voltou. Esta revelação fez com que estudiosos, historiadores e cientistas questionassem: se algo que foi acreditado por mais de 70 anos como fato se revelou uma farsa, então como podemos confiar neste novo diário com suas alegações ambiciosas? Quando o diário ressurgiu, as fotos contidas nele, que retratavam uma civilização avançada e antiga, acreditada ser a dos arianos, rapidamente se tornaram virais nas redes sociais. No entanto, foi posteriormente comprovado que as imagens foram fabricadas, criadas por inteligência artificial, e não mostravam fotos históricas reais da expedição de Byrd. Tim B., que escreveu um artigo sobre o diário no Medium, admitiu que fabricou as imagens e que foram geradas pelo DALL-E 2 da OpenAI. Quando questionado por que criou as imagens, ele disse: "Quero que as pessoas questionem suas crenças, examinem suas suposições
e avaliem a paisagem da mídia em mudança e como essas novas tecnologias podem ser usadas para o mal, bem como para o bem. Quero mostrar às pessoas o que é possível e o que observar. Quer o diário seja falso ou não, ainda nos faz questionar por que o continente é envolto em tanto mistério. Você acha que Hitler encontrou alienígenas na Antártica? Você acredita que o governo está escondendo conhecimento esotérico que poderia mudar como vemos a história das massas? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaríamos de saber. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. E até a próxima.